E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Elias e hoje vamos para a quarta semana do Plano de Estudo Tutorado 2, o PET, da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Vamos conversar um pouquinho sobre as ideias de Michel Foucault, o tema da quarta semana para os alunos do segundo ano de ensino médio de filosofia. Como de costume, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as palavras-chave que são dadas no PET para essa nossa quarta semana. A gente tem como palavras-chave poder, panóptico, individualismo e corpos dóceis. Vou fazer uma breve introdução a eles, mas como de costume, peço para que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre os mesmos. Vou deixar na descrição também alguns links que vão ajudá-los nessa tarefa. O poder, em Michel Foucault, é visto como uma relação sem correspondência que institui a autoridade e a obediência. Se a gente pegar o poder nas concepções mais clássicas, a gente vai ver que é dado como uma forma de domínio, uma forma de autoridade para um soberano. Então, aquele que detém o poder, como por exemplo o rei, ele tem a autoridade e o domínio sobre os seus súditos, sobre as pessoas. Essa visão do Michel Foucault é uma visão mais moderna sobre o poder, onde também a gente tem, né, uma relação assimétrica, sem correspondência, mas é instituído aí a questão da autoridade e da obediência, ou seja, a gente tem uma relação direta entre quem consegue estabelecer a autoridade e entre aquele indivíduo que vai fazer o papel da obediência. Então, essas questões todas a gente vai ver com mais detalhe dentro do tema de hoje, onde a gente tem uma relação de micropoderes, né, estabelecida aí por Michel Foucault. Panóptico é um tipo de sistema prisional, onde a gente tem no centro uma torre e ao redor dos 360 graus dessa torre a gente tem diversas celas. Então os indivíduos que estão nessas celas, eles não sabem se quem está na torre de fato está vigiando eles, se está vendo eles. Por quê? Porque esses indivíduos não conseguem enxergar por dentro, né, da torre, quem está de fato dentro daquela torre. Mas eles, a partir desse sistema, conseguem ser disciplinados e manter a ordem. Né? Por isso os indivíduos eles se comportam, porque a ideia de um sistema desse é que os indivíduos não saibam se estão sendo observados. No entanto, com medo de estar sendo observado e receber um determinado castigo, eles preferem, no caso, manter a ordem. Então, esse sistema, né, panóptico, onde a gente faz uma analogia aqui com o olho que tudo vê, né, ele consegue manter essa ideia de ordem e de disciplina tão fundamental dentro aí da filosofia do Foucault. O outro termo que a gente tem é o individualismo, e aí é uma doutrina mais ligada à questão da valorização do indivíduo, então a valorização do indivíduo em relação à sociedade. Na teoria política, se essa relação ela preserva, garante e protege a liberdade do indivíduo, a gente tem o liberalismo. Se por acaso ela valoriza um indivíduo opondo esse indivíduo à sociedade, que no caso pode ser tida aí como sendo uma sociedade opressora, a gente tem o anarquismo, ok? Corpos dóceis. Para Foucault, trata-se da submissão dos corpos que são modelados e exercitados por um processo disciplinar. Por isso se torna alvo de poder, de tal forma que a união de um corpo útil e doce ao mesmo tempo. Ou seja,
um corpo que é obediente e que é também produtivo. Como, por exemplo, o melhor aluno vai ser sempre aquele que é quieto, que tira as mais altas notas, né? O melhor soldado vai ser sempre aquele que aceita as ordens sem fazer qualquer tipo de questionamento. Então, por esses processos, né, as instituições, elas vão, na visão aí do Foucault, elas vão disciplinando e modelando os indivíduos. O próprio sistema panóptico, que a gente acabou de falar, ele atua dessa forma, porque o indivíduo ele é disciplinado por um processo externo a ele, uma instituição, que ele não sabe, no caso ali, se está sendo observado ou não, e por isso, né, ele faz aquilo que deve ser feito, né, aquilo que a instituição julga como sendo algo a ser feito, que é manter a ordem, né? Então, quando ele fala desses corpos dóceis, ele está falando desse processo de submissão, né, dos corpos, né, que são submetidos, na verdade, a um processo disciplinar. Pessoal, se a gente pegar o tema dessa nossa quarta semana aí, a gente vai ver que está ligado diretamente à escola, à instituição escola. Então, o tema, toda forma de aprender é libertadora. Isso porque, dessas palavras-chave que a gente falou aí, a gente viu, por exemplo, sobre o corpo dócil. Então, na visão do Foucault, a gente tem instituições que são utilizadas para poder exercer alguma forma de poder. Então, a gente tem, por exemplo, a escola, a gente tem a família, a gente tem o trabalho, e a gente tem outras instituições que são utilizadas também como forma de exercer a disciplina, né, o poder aí para poder estar disciplinando, como por exemplo as igrejas, os hospícios, cadeias, né, por exemplo aí. Então, se a gente pegar para fazer uma análise a partir do corpo dócil, que é uma das palavras-chave aí, relacionando aí também com o poder, que também é outra palavra-chave que nós temos aí, a gente vai ver essa distinção de poder, né, que o Foucault faz, mostrando que o poder, em uma visão tradicional, ele tinha basicamente uma força de repressão, uma força de repreender, né? Então era uma força repressiva do Estado sobre os sujeitos, né, os indivíduos, na forma de violência, ok? Então era uma violência, que ele usa o termo aí, né, uma violência legitimada pelo Estado, uma violência legítima, ok? A forma de poder que ele traz, né, a concepção de poder do Foucault, né, para as sociedades modernas, né, é que existe uma maneira mais sutil, por meio de vários mecanismos de dominação que não são visíveis, para poder fazer, né, uma dominação de forma um pouco mais perversa. Então, esses poderes, ele vai chamar depois de micropoderes, né, eles vão de uma forma pouco visível na concepção aí do Foucault, assumindo esse papel de dominação. Então, como que isso ocorre? A partir, sobretudo, das instituições. Então, ele vai falar aí que a família, né, ela é tida desde o início como sendo a porta de entrada para começar a treinar e adestrar o corpo. Então, essa questão do corpo dócil, né, ela é muito interessante, muito presente aí dentro da filosofia do Foucault, porque ele coloca que a instituição família, ela tem esse papel desde o início de ir treinando e adestrando o corpo. Mas, depois de um certo período, o indivíduo ele passa a ser dominado por uma outra instituição, que é a escola. Então, na escola começa todo um processo de obediência e de produção. Né? Por que produção? Porque o poder, na visão do Foucault, ele não é só agora uma questão de repressão, ele é também uma questão de produção, ok? Então, depois desse processo, né, escolar,
ele usa a outra instituição que é o trabalho. Ou seja, agora a gente tem de fato o indivíduo em um local estritamente de produção. E aqui nesse local de produção, né, essa instituição, o trabalho agora, ela não quer saber se o indivíduo está pensando, se o indivíduo está sentindo, né, ela só quer saber da utilidade do indivíduo. Então, o indivíduo aqui, né, o sujeito aqui, ele tem que ser útil. Então, essa palavra, né, chave que foi dada aí no PET, ela tem uma extrema importância dentro da filosofia do Foucault, porque o corpo dócil, né, ele é uma forma de poder também. Então, ele afasta, de certa forma, o indivíduo do poder político, mas, por outro lado, ele vai cada vez mais aproximando esse indivíduo de uma atividade econômica, ok? E também uma forma de estar colocando o indivíduo, né, em um modo de produção, beleza? Então, na instituição trabalho, como local de produção, não interessa o que o indivíduo pensa, não interessa o que o indivíduo sente, interessa que ele tem que ser útil. E em uma última análise, né, você pode estar pensando, mas se o indivíduo não quiser submeter tudo isso, se o indivíduo quiser recusar isso, se o indivíduo quiser fugir dessa realidade, bom, aí na concepção do Foucault entra o papel agora das outras instituições. Então, existem as igrejas, existem os hospícios e existem as cadeias, que por um processo de coerção, um processo disciplinar, vai fazer com que o poder continue sendo estabelecido sobre aquele indivíduo, né? E vai fazer com que ele seja disciplinado. Eu estou deixando aqui na descrição alguns links e também obras de referências para vocês poderem acessarem e complementar aí o conteúdo dessa semana, ok?